Olha só, o senador Fabiano Contarato deixou a Rede Sustentabilidade e anunciou filiação ao Partido dos Trabalhadores. Pelas redes sociais, Contarato disse o seguinte, olha só, com a militância social e as lideranças do PT, pretendo somar esforços para que o país retome sua trilha de desenvolvimento, pleno emprego, defesa dos direitos humanos, oportunidades aos mais pobres, combate a todo tipo de desigualdade, investimento em saúde e educação. Os governos liderados pelo PT devolveram ao país credibilidade internacional, permitiram aos pobres cursar universidade, abriram os portões da ditadura com a Comissão Nacional da Verdade, democratizaram a participação da sociedade nas decisões de governo e geraram crescimento. Essa foi a postagem, então, de Fabiano Contarato anunciando a filiação ao PT. Pois é. Vamos conversar um pouquinho sobre esses destaques com o Fernando Brito, editor do Tijolaço, está aqui com a gente, é sempre um grande prazer recebê-lo. Tudo bom, Fernando? Como você está? Espantado de ver que uma figura como Boris Johnson pode ser 100 vezes mais sensato do que gente que no Brasil tem responsabilidade na área de saúde. O que foi que ele disse, basicamente? Olha, não sabemos se é mais branda ou se é mais grave a infecção por coronavírus através da variante Ômicron. Mas o problema do número de casos, esse é inegável e a gente tem que fazer o que for necessário para detê-lo. Então, é simples assim. E eu não sei por que a gente cria tantas sofisticações, parecendo que são coisas novas e originais, como essa história do passaporte vacinal. Isso é uma bobagem, isso sempre foi adotado nas viagens internacionais. Qualquer um que tenha viajado para a Bolívia, antigamente para o Peru, era exigido também, agora não é mais, para a Colômbia, para o Chile, sabe que o brasileiro tinha que levar aquela cadernetinha da vacinação de febre amarela, tinha que apresentar. Não é novo. Você ia entrar num trabalho, você tinha que levar a briografia, porque era uma radiografia de pulmões, e na época, e ainda é hoje, a tuberculose era um problema sério de saúde pública no Brasil. Então você exigia para o cara assinar a carteira do cara que ele apresentasse uma biografia provando que os pulmões dele estavam limpos, não estavam tomados por tuberculose. Isso é coisa velha de 50 anos. Então, não haveria dificuldade nenhuma em admitir as pessoas condicionando ao certificado de vacinação, que é uma maneira muito mais simples de se referir a isso, com as facilidades eletrônicas até que tem hoje, inclusive para serem hackeados ou supostamente hackeados e desaparecerem, depois aparecerem. Eu ontem até brinquei, será que o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, deu 3 pulinhos e chamou São Longuinho e o cadastro das vacinas reapareceu misteriosamente como tinha sumido? Bem, mas isso é uma coisa básica, que não precisava ter essa novela toda, e isso indica uma coisa muito grave para a democracia brasileira. Essas atitudes, essas decisões em matéria de saúde pública, pertencem ao Poder Executivo, da União, sobretudo, e ao Poder Executivo dos estados e municípios, em geral. Nós temos autoridades nessas áreas. Temos um ministro da Saúde, temos secretários de saúde, e são eles que têm que tomar as decisões. Os governantes, simplesmente, na medida em que confiam neles para assessorá-los na questão de saúde, têm que bancar essas posições dos seus auxiliares. Mas aí os auxiliares começam, para fazer política, a adotar a mesma linha insana da chefia, ao ponto do ministro Queiroga dizer assim, não, mais vale a liberdade do que a vida. Que liberdade é essa? Liberdade de não ter uma caderneta de vacinação? Liberdade de passar a doença para os outros, sabe? Então, vocês lembram antigamente, quando a pessoa tinha hepatite, a gente pegava o copinho, marcava com esmalte, marcava o prato da pessoa com esmalte, para não correr o risco de transferir a doença para um membro da família, para um ente querido ali. Que diabo de discriminação é essa? Não existe esse tipo de discriminação, isso não é perda da liberdade, e muito menos uma perda da liberdade que implique levar à morte as pessoas. Sim. Se a gente quiser fazer de tudo liberdade absoluta, eu sugiro que a gente vá abolindo as placas de contramão. Por que eu não posso andar nessa direção? Eu sou livre para ir e vir, e eu posso andar ao contrário. E quem morrer, morreu.
Então, esse tipo de coisa é próprio de gente que, inclusive, se serve de situações de dramaticidade, de sofrimento humano, como essa que a gente viu aí no sul da Bahia, para fazer comício, para desfilar em carro aberto. É claro que, diante de uma tragédia, é bom que o presidente da República, os ministros de Estados visitem a região, vejam a extensão, porque amanhã vão ter que determinar providências de auxílio, providências de ajuda, não só às cidades, no sentido de recuperá-las, como também às pessoas que perdem seus bens, perdem seus móveis, perdem até mesmo seus documentos e têm que ter facilidade para recuperar esse tipo de papéis. É bom que eles vejam, é bom que eles se convençam da dramaticidade da coisa, mas daí a sair, né, num carro aberto, e a gente viu ali, quando as imagens saem dos papagaios de pirata que estão subindo ali para desfilar na caminhonete com o presidente, a gente vê que embaixo tem uma meia dúzia de gatos pingados. Então era uma tremenda confusão exatamente por nada. Se tivesse 3.000 pessoas ali, a gente até entendia que no empurra, alguém acaba se aborrecendo, aparece um que se irrita, mas não. Então bota um brutamonte. Até coitado, eu até fiquei com apiedado do Bolsonaro, porque ele, devagarinho, com uma calma insuspeita, ele bate na mão do sujeito, vai com calma, fulano, sabe? Ele ficou subitamente civilizado, mas é uma enturragem de gente bruta e estúpida que se forma ali num evidente ato de aproveitamento político-eleitoral da tristeza com que vivia. Isso até parece o Queiroga, esse manifestante aí. Que parece, olha lá, ele anda pulinho, como se estivesse lutando boxe, é uma coisa ridícula. E você vê, não tem praticamente ninguém ali. Então, é uma manipulação, é uma brutalidade e, sobretudo, é um ato que demonstra a pequenez humana de alguém que vai tentar se aproveitar eleitoralmente das imagens de braços erguidos na caminhonete, a lá Fernando Collor, na base do Não Me Deixem Só, diante de um estrago que foi causado ali no sul da Bahia, no norte de Minas, que deixou milhares de pessoas em situação dificílima, sem casa, sem lugar para viver. Não tem sentido. O que ele teria que reunir aí eram os prefeitos dos municípios vizinhos, conversar com eles, saber o que pode ajudar, dar as determinações correspondentes aos seus ministros, mas não fazer isso, de desfilar em carro aberto. Isso é que nem você ir fazer dancinha em velório, entendeu? Não sabe, é um comportamento inapropriado. Né? E nós temos um presidente que, infelizmente, tem esse comportamento.